festa sem objetivos, né? Que nada edifica. Eu começo a pensar, irmãos, no meio de um país como o Brasil, que estamos tentando sair de uma crise, né? Uma crise financeira, mas muitos conseguem arrumar um dinheiro para as festas de carnaval, né? Mas, glória a Deus pela igreja, estamos aqui. Embora, irmãos, muitos estão numa festa de carnaval, movido por carne, pelo diabo, né? Por as coisas deste mundo, por droga, por bebida alcoólica. Por outro lado, irmãos, dá glória a Deus porque existe um povo de Deus que busca, que louva, que glorifica a Deus e que ora por esses que estão perdidos por aí. E é a nossa função, né? Clamar: Senhor, tem misericórdia desse povo aí que está cego. O próprio Satanás coloca uma venda nos olhos e muitos não enxergam a verdade. Nessa semana, quem acompanhou aí, quem tem acompanhado a Record, aquele seriado ou novela, né, do Apocalipse, no meio da semana um dos capítulos foi sobre o arrebatamento da igreja. Alguns estão acompanhando. E ali, irmãos, foi demonstrado algo que vai realmente pegar muitos de surpresa. Muitos até que estão dentro da igreja serão surpreendidos e não serão arrebatados, ficarão aqui para a grande tribulação. E uma coisa só, irmãos, pouco é necessário para se garantir a eternidade, para se garantir que seremos arrebatados. Basta crer em Jesus Cristo como seu Senhor, viver o Evangelho dia após dia, não esmorecer, perseverar. Diz a Bíblia: quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar, irmãos. Nós já cremos. Você crê que Jesus morreu na cruz? Não precisa, irmãos, ficar aí atrás de religião, né? É só crer. Crer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Crer que habita em nós o Espírito Santo de Deus. Crer que somos novas criaturas em Jesus Cristo. E ficar esperando, irmãos. Porque certamente a palavra se cumpre. Amém? Certamente. E nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis. Jesus mesmo disse que muitas coisas iam acontecer, terremotos, guerras, rumores de guerras, mas ele disse que ainda não seria o fim, que esse seria o princípio das dores, né? Mas amém, irmãos, estamos preparados para a volta de Jesus? Quem está diz amém? Amém. Estejamos preparados porque a volta é certa. Você pode ser chamado de fanático, de louco, maluco, mas por Jesus nós somos mesmo, amém, irmãos? Podemos ser chamados de fanáticos, malucos, mas por Jesus, com Jesus nós estamos. E eu sempre digo, e já disse muitas vezes de púlpito, tem que ficar antenado em Jesus Cristo. Você vai para a sua casa, vai para os seus afazeres, vai para o teu trabalho, vai pagar suas contas, vai levar o filho para a escola, vai estar lá no escritório, no ônibus, em qualquer lugar, irmãos. É antenado em Jesus Cristo, é em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Jesus pode voltar, irmãos, a qualquer momento. Bom seria se voltasse agora, né? Nós estamos aqui na igreja, glória a Deus. Mas ele pode voltar você estando lá na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. E cuidado que você faz lá fora, né? Porque a qualquer momento, a Bíblia diz, num piscar de olhos, ele vem nos buscar. Então, irmãos, há uma necessidade
Nunca teve tanta necessidade urgente assim, que estivéssemos bem na unção, antenado, ligado em Jesus. Porque quem assistiu ali a Record, né, a direção da novela, o arrebatamento foi esse: sumiu. A pessoa estava atravessando a rua, clique, cadê a pessoa? As crianças estavam ali no parque, clique, cadê as crianças? E assim foram sumindo as pessoas. As crianças, os bebês foram assim. E os que ficaram, né, já começaram a ficar apavorados, né? Então, irmãos, os cientistas podem procurar o que for, né? Nós já sabemos que a verdade é a palavra e ela se cumpre, e vai se cumprir. Amém? Mas não é por isso que vamos ficar sentados. Eu vou ficar aqui na igreja esperando a volta de Jesus, né? Não, vai no seu dia a dia, no seu cotidiano, vai para o teu trabalho, para a escola, vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos seus pais, vida normal. Mas volto a dizer, ligado. Amém, irmãos? Ligado. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Você pode abrir sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, de 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, Samuel viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele, ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui, irmãos, amém? Irmãos, Israel estava querendo um rei. Estava até então sendo governado por juízes. Por isso na Bíblia tem o livro dos juízes. E o povo queria porque queria um rei. E o próprio povo, irmãos, indicou e levantou a Saul. Mas Saul, irmãos, não era um rei pela vontade de Deus, mas foi um rei levantado pela vontade dos homens. Mas o Senhor que conhece os seus, o Senhor que é o Senhor de Israel, ele dá ordem a Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou te dar as orientações necessárias, e ali você vai ungir um rei para Israel. E Samuel, muito obediente, se dirigiu até lá. E eu vou dar uma resumida aqui na história, irmãos, que a história todos nós, a maioria já conhece. Uma responsabilidade de Samuel, ir até lá. Deus ainda não tinha falado aos ouvidos de Samuel que seria o Davizinho, mas Deus disse a Samuel que um dos filhos de Jessé seria ungido a rei. E assim foi. Samuel se dirigiu, chegou lá, e tinha uma intriga entre dois povos, e muitos tremeram quando Samuel chegou àquele lugar e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz. E pode dizer ao rei Saul que eu vim aqui para apresentar sacrifício. E como assim fez, foi até Jessé, e Jessé com os seus filhos, e ali eles apresentaram sacrifício ao Senhor, glorificavam a Deus, apresentaram culto ao Senhor. Em determinado momento, irmãos, Samuel manda que Jessé chame os seus filhos, e um por um foi entrando pela casa, um por um foi entrando na sala. E diz o texto que nós lemos, irmãos, primeiro entrou a Eliabe. Eliabe era de porte, sarado, alto, grande, vistoso, posição de rei. E quando Samuel entrou e viu a Eliabe entrando, Samuel disse aí no seu coração, como está no versículo 6: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus, conhecendo então o coração de Samuel, diz imediatamente no verso 7, Senhor dizendo a Samuel: não Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus ainda fala assim para Samuel: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência, porém o Senhor vê o coração. Está aqui no texto, irmãos, uma primeira lição para nós. E nós, como seres humanos, nós gostamos das boas aparências. Olha que mulher bonita, olha que homem bonito, olha que roupa, essa roupa caiu-lhe muito bem. Nós gostamos de nos vestir muito bem, glória a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus não está preocupado com os seus lindos olhos, ou com a sua bela camisa, ou com o seu carro novo, ou se você tem uma mansão no Morumbi. Deus é quem dá todas estas coisas, Deus. Mas a Bíblia já está dizendo para nós, irmãos,
que Deus tinha responsabilizado a Samuel de ir lá e ungir um rei, um futuro rei para Israel. E já Deus adverte Samuel: eu não olho para as aparências, eu olho para o coração. Assim foi passando, irmãos, de frente a Samuel cada filho de Jessé. E passou o primeiro, que foi Eliabe, depois foi Abinadab, versículo 8. E o Senhor disse: nem a este eu também escolhi. Depois foi versículo 9, outro filho, Samar, e também disse o Senhor a Samuel: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim Jessé fez passar 7 filhos, e nenhum deles Deus disse que seria ungido. Aí Samuel pergunta: e Jessé, você tem mais filhos? Talvez Jessé tenha até esquecido do Davizinho, irmãos, que estava lá, o mais pequenininho, lá no campo, cuidando das ovelhas. Ah, Samuel, imagina essa cena, né? Tem o Davizinho que está lá. Aí encheu o coração de Samuel. O Espírito Santo já tocou, já mostrou, já indicou, já confirmou no coração de Samuel que seria este. E Samuel assim, então, diz a Jessé: mande chamá-lo, faça-o entrar. Ele disse assim: não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E ele chegou, e o versículo 12 diz que ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é o indicado, este é ele. E Samuel, irmãos, em obediência, como sacerdote, tinha levado um azeite, um chifre, derramou azeite sobre a cabeça de Davi. E diz a Bíblia assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor tomou posse, adentrou, tomou conta, e estaria com Davi continuamente. É certo que Davi, irmãos, era ainda, vamos dizer assim, um adolescente ali. Ele não foi ungido e imediatamente assumiu o cargo, não. Ele estava separado e ungido para ser rei. E no tempo certo, a história continua, no tempo certo, no tempo de Deus, ele foi levantado como rei de Israel. Amém? Está aqui, irmãos? É a história. Deus encheu meu coração, irmãos, para compartilhar algo com os irmãos. A preocupação que Deus tem com os filhos de Israel, trazendo para nós a preocupação que Deus tem com a igreja, os filhos de Deus. Deus manda ungir um Davi, olhando lá na frente, um rei levantado segundo o coração de Deus. Um rei agora então cheio do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que a partir daquela unção que Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, o Espírito do Senhor não mais se separou dele, pelo contrário, se apoderou da vida de Davi. Irmãos, cada um de nós que somos filhos de Deus, Deus tem um plano em cada vida que aqui está. Deus tinha um plano na vida do Davi, um pastorzinho, menino ainda, trabalhando no campo, fiel ao seu pai Jessé, cuidando da sua propriedade, cuidando das suas ovelhas. E Deus tinha um plano na vida de Davi. Presta atenção.
atenção, irmãos, porque daqui para frente, a revelação que Deus colocou no meu coração. Assim como para Davi tinha um plano, e o plano era ser rei, rei de Israel, rei de um povo de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus tem um plano para cada um de nós. Os irmãos vão entender mais a fundo o que eu estou querendo dizer a respeito desse plano. Quem é filho do rei aqui? Todos nós. E filho do rei o que é, irmãos? É príncipe, né? Então eu estou aqui, eu me incluo, nós estamos diante de príncipes e princesas. Presta atenção, porque Deus está falando ao nosso coração. Assim como Deus tinha um plano na vida de Davi, eu quero te dizer, você não é diferente de Davi. Você é um ser humano, é um homem e uma mulher, que assim como Davizinho creu, Samuel, homem de Deus, sacerdote que creu, derramou óleo sobre a vida de Davi. Irmãos, assim como o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida do Davizinho, eu creio que no momento que você disse sim para Jesus, eu aceito o teu sacrifício lá na cruz, o Espírito do Senhor também, glória a Deus, passou a habitar na sua vida. E a Bíblia diz que nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você? E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Se o Espírito de Deus está em você, quando você disse sim para Jesus, e foi genuíno, e foi sincero, e você agora tem o Espírito de Deus, você é dirigido, se assim você permitir, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te orientar, vai te ensinar, glória a Deus, porque o Espírito Santo se apoderou da tua vida. E eu quero te dizer algo, irmãos, Ele não fez isso por causa dos seus lindos olhos. Ele não se apoderou da tua vida, o Espírito Santo não desceu sobre você porque você usava uma camisa nova, porque você um dia fez uma doação, porque você faz boas obras. Não, simplesmente porque você creu. E essa é a verdade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, porque Jesus Cristo morreu na cruz por todos. E todo aquele que o aceitar, todo aquele que disser de coração: eu aceito o teu sacrifício, não é pela beleza dos olhos, mas é pela sinceridade do coração, porque Deus não está olhando para as suas aparências, mas Deus está olhando para o teu coração. Ele olhou aquele dia e viu que você foi sincero e disse: sim, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero te dizer, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Não porque onde ele não tem onde habitar. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas se Ele habita em nós, irmãos, Ele tem propósito nisso. Se o Espírito do Senhor está na igreja, e assim cremos, Ele tem propósito nisso. Qual o maior propósito de Deus em habitar em você? A gente olha aqui para o texto, o maior propósito do Espírito Santo descer, quando Davizinho foi ungido, e Davizinho recebeu o Espírito Santo, o maior propósito era o quê? Era que Davi reinasse sobre Israel, no tempo de Deus, no tempo certo. Mas ele ali já recebe, irmãos, o poder. Ele ali já estava começando o seminário, o aprendizado. Ele estaria trilhando nos caminhos porque ele era menino ainda. Ele estaria trilhando, vivendo nos caminhos do Senhor, com a unção do Espírito dentro dele. E eu não sei dizer aos irmãos quantos anos ainda se demoraram para que ele fosse declarado rei de Israel, mas assim aconteceu porque estava nos planos de Deus.
eu quero te dizer que se você foi separado um dia, porque a Bíblia diz, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Se você foi escolhido por Deus, e você recebeu, aleluia, você desceu as águas, você recebeu o selo de Deus, você recebeu o Espírito Santo do Senhor que está em nós, eu quero te dizer que Deus tem um grande plano para a tua vida. Eu quero te informar que o Espírito Santo que habita em você não é só para te orientar, e para te ensinar, e te livrar, e te orientar. Não, Ele tem um objetivo maior para cada um de nós. Abra a Bíblia comigo, irmãos, lá em 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, olha o que o apóstolo está dizendo. Vós sois, versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o 10, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que a palavra, irmãos, do apóstolo, o próprio Senhor diz a respeito da igreja. Vós sois, está falando de você, está falando da minha vida, que nós somos a igreja do Senhor. Vós sois, glória a Deus, raça eleita. Irmãos, o Davizinho estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Deus o elegeu, é ele. Deus o separou, é ele. Levantou Samuel e conhecemos a história até que Davi chegou a ser rei de Israel. Nós somos, irmãos, uma raça, povo de Deus. Aqui ainda diz, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu chamo a atenção para esta qualificação que Deus nos fala aqui, sacerdócio real. O que é isso? Deus me levanta como sacerdócio real. O que lembra isso, irmãos? O participar do sacerdócio real nos lembra, irmãos, que vamos reinar com alguém. Aquele que é levantado, irmãos, com o sacerdócio real, vai reinar juntamente com o rei. E a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo, do século 21, estamos em 2018, nós somos a igreja, vamos dizer assim, a última geração. E Jesus vem buscar a sua igreja. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, se eu recebi o Espírito Santo, glória a Deus, qual é o plano maior de Deus? Não é somente me orientar, não é somente que eu permaneça, não é somente que Ele me convença. O Espírito Santo faz isso, nos convence do erro, do pecado todos os dias. Mas eu quero te informar, eu quero te lembrar que Deus tem um plano maior para a igreja. Por isso Ele diz aqui, sacerdócio real. Vocês, nós somos para Deus uma nação santa. Não estou falando da igreja só a nossa, que somos igreja da face da terra, a igreja que crê em Jesus Cristo como Senhor,
A igreja que vive o verdadeiro evangelho. A igreja que não é dominada por religião, porque religião não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é a verdade. E muitas religiões, irmãos, pregando tanta coisa, tantas verdades, mas também tantas mentiras. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, não é religião. Jesus Cristo é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O plano maior, irmãos, aquele que o Espírito Santo tem enchido no coração. A gente falou, começando aqui a ministração sobre o arrebatamento que está para acontecer, antitribulação que vai acontecer. Muitos creem que já estamos vivendo a grande tribulação e que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Glória a Deus. Mas o plano de Deus, irmãos, para a igreja não é o viver aqui nos 7 anos de tribulação, por isso seremos arrebatados. Mas no final da grande tribulação, irmãos, diz a Bíblia que a igreja vai voltar com Jesus nessa terra. Quem crê diz amém? Porque a segunda vinda de Cristo, irmãos, é em 2 etapas. A primeira vinda foi o nascimento de Jesus, né? A segunda vinda, primeira etapa, arrebatamento. Jesus leva a igreja. Leva a igreja e 7 anos de festa lá em cima. Depois do final dos 7 anos, irmão, diz a Bíblia que Jesus vai voltar e vai pisar o Monte das Oliveiras, lá em Israel. E ele vem com a sua igreja. Então eu quero te informar que você que é a igreja, nós vamos reinar com Cristo aqui por 1000 anos nessa terra. Amém? Logo fala assim: alô? Amém, igreja? Então nós cremos, irmãos, que o Senhor te levanta, te convence com o Espírito Santo, te batiza com o Espírito Santo, porque Ele está nos preparando, irmãos, para o milênio, quando vamos reinar com Cristo. E reinar com Cristo, irmãos, seremos os seus sacerdotes, sim. Seremos os líderes que Deus irá levantar nessa terra, porque diz a Bíblia que a igreja reinará com Ele no milênio. Glória. Então o Espírito Santo habita em você, irmão. Você já está num seminário. Você já está sendo preparado. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, te orientar, te levar. Permita ao Espírito Santo mesmo de você ser movido por Ele. As coisas que estão acontecendo, irmãos, eu quero te lembrar, a igreja vai prevalecer. Porque quem está com Cristo sempre prevalece. Jesus Cristo, irmãos, Ele está dando autoridade à igreja. E aliás, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, o Espírito Santo dá a nós, deu a você autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Está registrado lá nos Evangelhos. Se tiver endereço, eu passo para os irmãos aqui. Uma das coisas, irmãos, que o Davizinho recebeu lá foi a unção, glória a Deus, mas o Espírito Santo já o tomou, já começou a dirigir a vidinha dele. Mas para chegar a praticar, a ser o rei de Israel, o próprio Deus o estava instruindo. E deu a ele, primeiro aqui, algumas coisas, várias coisas Deus deu para o rei Davi. Primeiro, deu autoridade. Segundo, deu aquilo que o rei decreta é lei. Então deu autoridade para ele assinar decretos. Todo rei tem esse
essa capacidade, né? Esse privilégio de assinar decretos. E o rei também representa alguém. Transferido para nós aqui, irmãos, nós fomos separados e estamos sendo preparados para reinar com Cristo no milênio. Você crê nisso? Amém? Mas nesse seminário, até que Jesus volte, até que Jesus venha nos buscar, nós como igreja estamos sendo preparados para isso. Primeira coisa que Deus dá para nós nessa preparação desse seminário: autoridade. Tem uma outra mensagem, toda ela falando sobre autoridade, mas eu quero aqui, em rápidas palavras, irmãos, a autoridade que Deus dá para a igreja. Aquela palavra que eu disse que é em Marcos 16, 14 a 18, vamos ler rapidamente isso aqui, irmãos, que aí vou entrar no finalmente aqui. Evangelho de Marcos 16, 14 a 18. Vou ligar o ventilador aqui. Em Marcos 16, (14 a 18) diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Palavra de Jesus: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós cremos, amém, irmãos? Então os sinais hão de acompanhar os que creem. Olha o que ele diz aqui: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a principal matéria nesse seminário que estamos participando até a volta de Jesus. Nós já temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Já recebemos, já declaramos Jesus como nosso Senhor, procuramos viver o Evangelho dia a dia. Mas olha como o Senhor nos prepara, glória a Deus. Isso significa autoridade. Deus dá autoridade para a igreja, porque no milênio, se vamos reinar com Cristo, nós precisaremos dessa autoridade de Deus para governar esta terra juntamente com Cristo. Mas o seminário que estamos enfrentando aqui, irmãos, está escrito aqui, versículo 17: estes sinais hão de acompanhar, glória a Deus, os que creem, em meu nome. Não é no nome do pastor Glauber, do pastor Gilson, nem do pastor Arley, mas é no nome de Jesus Cristo, glória a Deus. A autoridade vem dos céus, a autoridade vem de Deus, vem de Jesus Cristo, é no nome dele. Então, se está sendo preparado, irmãos, para governar com Cristo nessa terra, toma posse disso aqui. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso é coisa, irmãos. O inimigo se levanta, o diabo vem contra a igreja. Irmãos, desde que existe Deus e desde que existe diabo, é a guerra espiritual. Todos os dias, irmão, você se levanta da sua cama, é uma guerra espiritual que você tem que enfrentar. Porque o diabo, está escrito, ele veio para roubar, matar e destruir. Por outro lado, Jesus disse: eu vim para que tenham
vida e vida em abundância. E isso acontece todos os dias, irmãos. Mas o Senhor que está nos preparando para algo no futuro, Ele já está preparando a igreja. Eu estou dando autoridade hoje, aleluia, e exerça hoje essa autoridade que Deus dá à igreja. Jesus fala nos evangelhos, irmãos, e é mostrado ali alguns episódios, quando Jesus estava exercendo o seu ministério, algumas coisas que os discípulos não conseguiam, e Jesus chegava assim, homens de pequena fé, e Jesus fazia o milagre, Jesus expulsava o demônio, Jesus curava o cego, Jesus curava, até a sogra de Pedro foi curada por Jesus. Jesus, irmãos, na época, não estava preparando os discípulos. O seminário de 3 anos, que Jesus Cristo ali esteve com os discípulos, preparou os discípulos para uma igreja, que é a igreja até hoje que está aqui na terra. O que o Espírito me revela, irmãos, é que hoje, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, está preparando a igreja, está dando autoridade para a igreja, para um evento futuro que se chama milênio, e nós vamos governar com Cristo aqui por 1000 anos. Nós estamos nesse seminário aqui, até que Jesus volte. A autoridade tem que ser exercida. Muitas vezes a pessoa tem autoridade e não exerce autoridade. Eu conheci pessoas nas empresas que eu trabalhei, que tinham a autoridade do presidente da empresa, mas não a usavam, ou não sabiam usar a autoridade a eles delegada. Jesus dá autoridade para a igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus dá autoridade para nós, irmãos, diariamente, enfrentar aí no reino espiritual demônios que se levantam contra a tua vida, contra a vida da igreja, e você e nós, na autoridade do nome dele. Não é no nome do Papa, nem no nome do bispo, nem de qualquer um que seja. É no nome de Jesus Cristo. Tomamos posse dessa autoridade do nome de Jesus, e podemos dar a ordem: o demônio sai no nome de Jesus, e ele sai, porque o nome de Jesus tem poder. Você de manhã já, eu ouço muitos testemunhos com os irmãos que eu converso. Eu chego aqui, começo a conversar para mandar, os mandados já começam a falar como é que foi a semana, e algumas situações ali que ela enfrentou, e que o diabo se levantou, e que o diabo quis fazer, e ela repreendeu, e testemunhou, e entrou no seu quarto, dobrou o joelho, e o diabo saiu. Por quê, irmãos? Porque a autoridade é no nome de Jesus. Nós como igreja não temos que ter medo. Tem crente que tem medo do demônio. Ele é que tem medo de nós, sabia disso? Porque, irmãos, nós temos a unção do Espírito Santo. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. É onde tem o sangue de Jesus, irmãos, o diabo não toca, o diabo não chega perto. Eu digo para você: tome posse da autoridade que Deus dá para a igreja. Todos os dias você precisa dessa autoridade para dizer: eu vou para o meu trabalho em nome de Jesus. Eu vou levar as crianças para a escola no nome de Jesus. E demônio, pode sair, porque aqui é o príncipe, é o Filho de Deus que está chegando, e pronto. E ele te respeita, e ele sai, porque a autoridade está no nome dele. Então não permita, irmãos, que o demônio entre na tua casa, faça festa lá com seus filhos, traga enfermidade. Irmãos, repreenda tudo isso no nome de Jesus. Faça a tua parte de ir ao médico, sim. O médico vai prescrever para você a receita, compra o remédio, mas acima de tudo, saiba que Deus te dá autoridade para repreender, e o demônio tem que se sujeitar em nome de Jesus.
Olha que seminário glorioso que nós estamos participando, irmãos. Jesus está às portas. E quanto mais se aproxima, irmãos, mais o diabo vai querer te enfrentar. Quantas situações eu já enfrentei, vendo ali que é o diabo que criou aquela situação. Eu disse: Satanás, tu estás derrotado. Pode ir saindo no nome de Jesus. Não preciso nem, como alguns crentes aí, berrar, né? Não. Satanás, no nome de Jesus, eu te ordeno, sai. Mas algumas situações eu vivi no meu táxi, carregando passageiros. Situações de eu vi que o demônio entrou junto ali. E o Espírito do Senhor que está em mim me discerniu na hora de discernir. Tem coisa. Eu já contei aqui há algum tempo atrás, vou contar aos irmãos um episódio bem. Eu estou contando para pessoas que creem, amém, irmãos? Você crê? Entrou um passageiro no meu carro. Eu senti um impacto. Olhei pelo retrovisor. Sangue de Jesus tem poder. Me deu o endereço. Estava aí, caminhando, dirigindo. E sentindo, já comecei a repreender ali, sentindo uma influência maligna mesmo. Falei: deixa eu compenetrar aqui em Deus. Sangue de Jesus tem poder. Não vai acontecer acidente nenhum, porque o diabo quer isso. Eu ali dirigindo meu carro. Eu deixo o vidro da direita semi-aberto, o vidro elétrico, né? Meio aberto, o meu também, e o do passageiro fechado. Eu dirigindo meu carro, irmão, sem eu tocar nos botões de sobe e desce o vidro da direita fechou sozinho, imediatamente. Quando isso aconteceu, me arrepiou o braço. Falei: demônio está brincando comigo. Eu já estava repreendendo, irmãos. Eu estou contando para quem crê. Amém? Continuei orando, dirigindo, desci o vidro da posição que estava. Continuei dirigindo. Dali a pouquinho o meu vidro, da minha porta, do meu lado. Sai, Satanás. Ali, irmãos, eu nunca orei tanto como naquela corrida de táxi. O Senhor nos dá autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. A hora que eu orei, repreendi, falei: Satanás, sai do meu carro em nome de Jesus. Isso no espírito, porque eu não queria fazer um escândalo, né? Pôr as mãos sobre a cabeça do passageiro, o demônio sai. Não precisa disso, não. A partir do momento que eu dei ordem, sai, tudo se acalmou. Aí eu senti a presença do Espírito, senti que o Espírito maligno saiu. Chegamos até lá, o passageiro pagou a corrida direitinho. Não me lembro nem se deu caixinha, né? Se deu também. É um episódio, irmãos. Mas o demônio, diz a Bíblia, veio para roubar, matar e destruir. Se você não levantar de manhã e não pegar as armas que o Senhor te dá, é a palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, são as armas que nós temos para vencer todo e qualquer cilada, armação do diabo. Não estou dizendo, irmãos, que o pneu não vai furar, que vai furar, se pegar um prego vai furar, se alguém pode bater atrás do seu carro, vai bater, mas ele vai te livrar do pior, ele vai te livrar da morte, porque é isso que o diabo quer fazer, é te matar. Irmãos, com isso nós estamos sendo preparados. É um seminário. Davizinho recebeu unção, menininho ainda, adolescente, e Deus o levantou rei de Israel no tempo dele.
O Senhor recebeu a unção do Espírito, recebeu o Espírito Santo no momento que você disse sim para Jesus, não sei quantos anos ou quantos meses atrás. Mas você está sendo preparado também, porque somos sacerdócio real. Você está sendo preparado para um grande, aleluia, mover de Deus. Eu creio que no milênio não será um mover tão grande de glória, porque a Bíblia diz que reinaremos com Cristo. A terra toda será orientada e dirigida e governada por Jesus Cristo, Senhor. E a igreja estará reinando com Ele. Então quem sabe o Valmir será levantado presidente do Brasil. Quem sabe o Glauber será levantado lá ministro das relações exteriores. E assim por diante, irmãos, a igreja vai reinar com Cristo. Nós estaremos reinando com o Senhor, glória a Deus por isso. E eu quero te dizer que Deus já está nos preparando para isso. Deus já está nos preparando para isso. Não foi em vão que Ele te convenceu do pecado, do erro. Não foi em vão que Ele te levou aos pés dele. Não foi em vão que você disse sim para Jesus. E não é em vão que você está caminhando, está aprendendo. Você vem no culto, na sua casa você louva a Deus. Então eu digo para você: viva o Evangelho, viva Jesus Cristo 24 horas por dia. Porque o de repente pode acontecer na tua vida. O de repente pode, e Jesus vem buscar. A Bíblia diz que ele vem como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Se eu soubesse a hora que o ladrão viria, eu trancava mais minha casa, porque ele entrou lá e levou tudo. O ano passado, né? Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Ninguém sabe a hora que Jesus vem. Sabemos que ele virá, está breve, os sinais estão aí. Ele dá a dica, né? Está chegando. Mas fica preparado. Fiquemos preparados, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Fica de pé, quero orar, quero cantar um cântico aqui com a igreja, passar para o pastor Glauber, ministrar a ceia do Senhor. Cadê os músicos? Eu gosto de pegar os músicos de surpresa, assim, irmãos. Esse é o poder de Deus que nós cremos. Esse cântico fala: poderoso Ele é. Sempre que o pastor Arlindo está aqui na frente, irmãos, vem cântico antigo, viu? Sempre que o pastor Arlindo está aqui, vem o cântico que o pastor Gilson guarda lá no baú dele. Jesus é poderoso, amém, irmãos? Mas que já tem a letra por aí, não tem não? Aqui não tem. Liga para nós aqui. Irmãos, Jesus fez a promessa, diz esse cântico: conosco estaria até o fim. Ele está conosco e está nos preparando, está nos ensinando. Estamos caminhando aos céus, estamos caminhando para o milênio, estamos caminhando para o arrebatamento. E Ele é poderoso, diz esse cântico: poderoso Ele é. Amém, irmãos? Vamos lá, Valmir. Dá o tamanho. Do início. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crescem. Ele falou assim: cai os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado que Deus não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e
Obrigado, Pai, pela palavra que nós ouvimos, Senhor. Sabemos que é a verdade, Pai, a Tua palavra é a verdade. Que possamos, Pai, no nosso dia a dia viver esse Evangelho. E, Pai, sabemos que estamos sendo preparados também, Senhor, porque reinaremos com Cristo, está escrito isso. É a Tua promessa, Pai, sabemos que vai se cumprir, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, nos edifica, nos orienta, nos ajude, Pai, a praticar essa palavra dia após dia. É no nome de Jesus. Amém.